Estamos recebendo na TV Câmara hoje, para falar sobre os seus trabalhos, o procurador da Câmara Municipal, Dr. Emerson Jader Freitas e Andrade. Doutor, é um prazer recebê-lo mais uma vez na TV Câmara. Prazer é todo meu, meus cumprimentos aos telespectadores da TV Câmara e estamos à disposição para, dentro das nossas possibilidades, passar alguma coisa para a população de Nepomuceno. Nós temos uma série de perguntas para o senhor. O momento que a Câmara Municipal, que o município de Nepomuceno vive, um momento muito importante de transições. Nós temos modificações ou atualizações de lei orgânica, de outros projetos muito importantes. Doutor, nós gostaríamos de começar o nosso programa hoje falando sobre as últimas reuniões que aconteceram aqui na Casa Legislativa, com a presença do doutor Adriano Grigorini, que veio até Nepomuceno para falar sobre o regimento interno. E nós gostaríamos que o senhor explicasse para a população o que seria o regimento interno, a importância desta reunião com o doutor Adriano dentro dessa Casa Legislativa, para que o nosso povo tome um conhecimento de uma forma mais simples sobre o regimento interno. Bom, já que você citou o doutor Adriano Grigorini, é bom ressaltar que ele é de uma empresa especializada que foi contratada pela Câmara através de licitação para proceder a essas atualizações, né, da lei orgânica, regimento interno, criação do Código de Ética e Decoro Parlamentar, e é um profissional de um grande saber jurídico, nós aprendemos muito com ele, fez um excelente trabalho. Agora, com relação às últimas reuniões, foi realmente para terminarmos aí a confecção da resolução que elabora o novo regimento interno da Câmara Municipal. E quanto à importância do regimento interno, o que significa o regimento interno da Câmara? Eu poderia dizer que é uma lei, como se fosse uma lei que uma pessoa tem que seguir, é uma lei que vai reger, vai normatizar os trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara, né, como todos sabem, tem suas funções principais, que são de legislar, de fiscalizar os atos do Poder Executivo e também de julgar, né? Porque quando os vereadores fazem julgamento das contas do prefeito, do município, então tem função também de julgamento. E para que essas funções sejam praticadas dentro da Câmara, é necessário que tenha um procedimento estabelecido em norma jurídica. Então, o regimento interno é feito através de uma resolução da Câmara, que passa a ser como se fosse uma lei para a Câmara Municipal, que tem que ser seguida pelos vereadores, sob pena, inclusive, de, em alguns aspectos, se não for cumprido o regimento, e uma matéria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma matéria que teria que passar por uma das comissões permanentes da Câmara Municipal para estudo antes de ir a julgamento em plenário. E a mesa diretora, o presidente, não encaminha essa matéria para a comissão e leva direto em plenário para julgamento. E o plenário julga aquela matéria, aprova ou desaprova, mas sem passar pela comissão que o regimento determinava que passasse. Se alguém se sentir prejudicado, a própria sociedade, pode questionar isso judicialmente e o juiz proferir uma decisão anulando aquele julgamento por falta de cumprimento exatamente do regimento interno, que é uma lei, ele faz lei aqui dentro da Câmara, então tem que ser seguido, sob pena de causar anulidades, anulações de decisões. Não pode haver desrespeito ao regimento interno. Exatamente. E ele vai normatizar tudo que acontece dentro da Câmara, procedimento para julgamento das contas do prefeito, de tramitação e aprovação ou reprovação de projetos de leis, né? Então, tudo vai ser regulado por esse regimento interno. Daí a importância. A segunda, teve uma outra reunião, tiveram várias, mas essa aqui que nós vamos falar sobre, foi aqui no plenário, contou com sua presença, foi sobre o Código de Ética. Nem todos entendem o que é o Código de Ética, o que seria isso.
Nesse caso em particular, o senhor, como procurador, poderia nos mostrar, traçar, falar das normas do Código de Ética que será colocado, se aprovado, evidentemente, em exercício também na Casa. Exatamente. O Código de Ética e Decoro Parlamentar é uma novidade aqui na Câmara de Nepomuceno. Existem algumas cidades no país, mas aqui não. Algumas câmaras, muitas câmaras já contam assembleias, no seu ordenamento jurídico, já conta com o Código de Ética e Decoro. Como tem na Câmara dos Deputados, né? No Senado Federal, sim, na Assembleia Legislativa e nas câmaras. Aqui nunca teve. E vai ser uma novidade. O anteprojeto já foi devidamente estudado. Depois ele vai ser levado em plenário para aprovação e virar também uma lei aqui dentro da Câmara. E o que significa, assim, para a sociedade como um todo entender mais facilmente, é um código, uma lei aqui dentro da Câmara que vai estabelecer também normas de condutas dos parlamentares, dos vereadores. Porque a ética é uma coisa assim que está hoje muito em moda, fala-se muito em falta de ética, né? Você vê problemas na política atual, falta de ética lá no Senado, na Câmara, pela conduta que não é uma coisa normal para um parlamentar. Esse código exatamente vai regular isso. Então, o vereador, ele está ciente de que vai ter uma norma jurídica dentro da Câmara que terá de ser cumprida. É lógico, é evidente que a Constituição dá o direito do parlamentar manifestar-se da forma que ele muito bem entender, mas na defesa das suas ideias, né, das suas proposições. Mas tudo tem um limite também. E ele não pode, tem certas posturas que o vereador não pode tomar dentro de uma Câmara Municipal. Então esse Código de Ética e Decoro vai prever tudo isso. E prevendo inclusive sanções. Dependendo do que o vereador fizer, do que ele praticar dentro da Câmara, se ele infringir uma norma que está prevista no Código de Ética e que essa norma prevê, inclusive, uma cassação do mandato dele, ele pode chegar até essas últimas consequências, sérias e graves consequências. Então, a partir do momento que foi aprovado, vai estar em vigor e vai ter que ser cumprido também, entendeu? Então, hoje em dia, a própria sociedade reivindica muito, né, a ética na política, por exemplo. Então, está na hora da gente ter uma norma jurídica aqui também para estabelecer esse ordenamento para o vereador cumprir. A sociedade cobra isso hoje, transparência, ética do político. Então, e como nós vivemos em uma democracia, nós temos que pensar que nós temos que fortalecer o poder legislativo, que é a representação da sociedade está aqui dentro. Então, a cada eleição, o cidadão pensar muito para votar, né, escolher bem os seus representantes, que só assim que nós vamos melhorar a política. Eu costumo dizer que o país é muito novo, é uma nação muito jovem ainda, e a nossa democracia está engatinhando ainda. Então, eu acredito que se nós pensarmos assim, de fortalecer o poder legislativo, fatalmente daqui a uns anos, para os nossos filhos, nossos netos, a coisa vai estar muito melhor. E partindo dessas leis, dessa legislação que regula essas normas. A pessoa tem que estar aqui dentro, sabendo que está representando o povo, mas ele tem que ter dignidade, ele tem que ter ética, ele tem que ter decoro. Ele não pode chegar aqui e fazer o que ele bem entender também, entendeu? Quebrar as normas de ética. Isso aí é muito, como nós podemos dizer, a sociedade fica indignada com isso. Ela vota em um vereador ou num deputado e vê ele praticar atos lá dentro da Assembleia, ou do Congresso Nacional, ou da Câmara de Vereadores, que não condiz com da normalidade da pessoa educada que está ali para representar o povo. Então, esse Código de Ética é exatamente para isso. Doutor, em uma das reuniões o senhor falou sobre a questão da lei orçamentária. É outro fato que o nosso povo muitas vezes
não entende. O senhor ainda citou aqui o Tribunal de Contas. O senhor explicou que as diretrizes orçamentárias não significam uma carta branca para a Câmara Municipal. O senhor disse sobre isso. O senhor poderia explicar como funciona esta lei orçamentária dentro da Câmara Municipal? Isso para que a população possa entender melhor que existem regras que os vereadores devem seguir nesta questão orçamentária. Sem orçamento, não tem como funcionar. Não há um funcionamento normal se não há um orçamento, que depois tem fiscalização de tribunais, de Ministério Público e outros órgãos mais fiscalizadores, tudo dentro da lei. Sim. Antes de falar sobre as leis orçamentárias, queria só inverter o que você colocou aí, porque quando eu disse que no debate aqui na Câmara, que dependendo da aprovação que estava sendo discutida, não daria carta branca para o chefe do Poder Executivo, dependendo do que fosse julgado, aprovado aqui. Não é que a prefeita não ficaria com carta branca para fazer o que ela bem entendesse, entendeu? Eu vou explicar depois. Agora, as leis orçamentárias são as leis mais importantes para o município, né, para o governo de um modo geral. Essas leis são previstas na Constituição Federal, na Constituição do Estado e na Lei Orgânica do município. Ou seja, o Poder Executivo tem que encaminhar para a Câmara, por exemplo, aqui no caso a nossa prefeita, né, municipal, ela vai ter que encaminhar para cá. A primeira lei é o Plano Plurianual. O que significa, para o pessoal entender com mais facilidade? É uma lei, dentro do orçamento do município, é a primeira lei que, resumindo, o chefe do executivo, né, prefeito municipal, no nosso caso é prefeito, elabora um projeto, manda para a Câmara, para aprovar o quê? As diretrizes, as obras, tudo que ele tem na cabeça para fazer dentro da gestão dele durante 4 anos, o prefeito elabora e manda para a Câmara. Aí, em seguida, vem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que essa lei vai dispor? O prefeito, todo ano, ele tem um orçamento para aquele exercício. Então, na Lei de Diretrizes, dentro daquela primeira, que ele tem vários projetos para 4 anos, o prefeito vai estabelecer as prioridades dele para aquele ano seguinte. Dentro de 20 obras que eu pretendo fazer, 5 eu pretendo fazer o ano que vem. Então ele faz a lei de diretrizes orçamentárias. Para quê? Para estabelecer metas, normas para o ano que vem. Diretrizes, o que é? Eu pretendo fazer dentro daquelas que eu falei, eu pretendo fazer essa e essa, que são mais importantes, prioridades para o ano que vem. Aí a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para ele direcionar o dinheiro depois, o recurso, para fazer essas obras do ano que vem. Então, em seguida, a terceira vem a Lei Orçamentária, que é realmente a lei que vai falar em números. As 2 primeiras não traz nenhum número, milhões de reais, nada. Só o que eu quero fazer. Depois, o que eu pretendo fazer o ano que vem, por exemplo. Aí, em seguida, vem a lei orçamentária, que o executivo manda para quê? Para realizar as minhas obras. Eu estou mandando essa lei aqui para 500 mil reais para isso, 1 milhão de reais para aquilo. E além de todo o orçamento do município. As despesas, tem as empresas públicas, tipo o SAAI, que é uma autarquia pública. Tem dinheiro, recurso que o prefeito tem que, por lei, encaminhar o 10º para a Câmara Municipal, que esse dinheiro que vem para a Câmara vem do cofre do município, tem que estar na lei orçamentária, tem que prever o valor, e diversas outras. A lei orçamentária, a LOA, que a gente chama, ela estima a receita, faz mais ou menos um apanhado de quanto que o município acha que vai arrecadar de recursos no ano que vem, e estima a despesa, e fixa a despesa. Estima a receita. Não sei quanto que eu vou arrecadar. Eu acho que vai ser em torno de tantos milhões. Mas eu já vou fixar o que eu vou gastar.
para fazer essas diretrizes que eu falei lá na lei de trás, na LDO, eu vou precisar de, vamos supor, 20 milhões. Então, vou fixar minha despesa para o ano que vem, 20 milhões. Eu estimo que o município vai arrecadar em torno de uns 22, 25 milhões. E só para dar um exemplo, né, para o pessoal entender como funciona. Como funciona. E tem que haver o quê? Uma participação popular no orçamento do município. Isso é de grande importância também. Na hora de votar a lei orçamentária, tem que ter participação popular. A hora que vier o projeto da lei orçamentária para a Câmara, acredito que a mesa diretora vai providenciar uma audiência pública, por exemplo, ouvir a população para dar sugestões, entendeu? E colocar alguma coisa na lei. Isso é importantíssimo hoje, a participação popular. Então, dentro do orçamento, basicamente é isso. Para finalizar, como eu havia dito no início, a questão de dar carta branca para a Câmara, não é bem assim. É porque houve discussão nesta Casa Legislativa, que se caso aprovasse uma proposta do chefe de executivo, da prefeita, que a Câmara estaria dando uma carta branca para a prefeita, ou seja, que o prefeito pode fazer o que quiser depois, sem autorização da Câmara. Isso não é verdade, não é bem assim. Porque a lei de responsabilidade fiscal é muito rigorosa, entendeu? A própria Constituição Federal, tudo que o prefeito, ou no nosso caso, repetindo, a nossa prefeita, for fazer com base nas leis orçamentárias, criar um crédito especial, por exemplo, que não estava no orçamento, não foi previsto. Ela precisa de mais um recurso que não estava previsto no orçamento. Se ela abrir esse crédito lá, no Executivo, sem autorização do Poder Legislativo, ela está sujeita até a cassação. Crime de responsabilidade Crime fiscal. de responsabilidade, Tribunal de Contas não vai dar parecer favorável às contas, pode ter as contas rejeitadas e sofrer crime de responsabilidade e ser até cassada. São sanções Então, sérias. aí que eu falo que não tem como a Câmara dar carta branca para o prefeito ou para o chefe do Executivo. Porque tudo nesse sentido aí do orçamento tem que ter aprovação do Poder Legislativo. As leis não permitem, não é isso? Não permitem. É uma reunião ordinária, o senhor falou também aqui sobre o julgamento das contas do antigo prefeito. Explicou como seria feito. Houve um debate com um dos vereadores em questão e o senhor voltou a explicar o procedimento. É importante, neste momento, que haja também o consenso entre as colocações e, claro, uma atenção à opinião do procurador. É necessário isso? Bom, essa questão porque o aí... senhor responde por todo o setor político, não é isso? Exatamente. Da Casa Legislativa. Isso. Essa questão aí é um pouco complexa, porque aí vem a importância do que nós já falamos do regimento interno. Sim. Porque cada Casa Legislativa tem um regimento diferente, né? Porque ele estabelece normas para o interesse local aqui, o que a Câmara daqui de Nepomuceno está acostumada a fazer nos seus procedimentos. Então, nosso regimento pode ser diferente do de outra cidade, de outro município. E quanto ao julgamento das contas, o que acontece? Às vezes aparecem algumas divergências de procedimento, entendeu? Porque, vou dar um exemplo aqui, o próprio Tribunal de Contas, ele encaminha um ofício para a Câmara, encaminhando, junto com esse ofício, o parecer prévio técnico do Tribunal de Contas, porque ele analisa contas, eles são especialistas nisso. Eles não julgam. Não julgam. Quem o Tribunal julga, de Contas do Estado não julga. Quem julga a conta do prefeito do município é a Câmara Municipal. Câmara de Vereadores. É Câmara. Eles fazem uma apreciação. Fazem uma apreciação técnica e encaminham um parecer apenas orientando o plenário da Câmara Municipal. Pela aprovação Exatamente. ou não? Manda o parecer esclarecendo, ó, Câmara, o nosso parecer, depois de estudos técnicos das contas, dos documentos da Prefeitura, é pela aprovação. Com restrição? Por nós, ou sem restrição? estava tudo certo. Ou pode acontecer, é pela aprovação, mas nós vamos fazer uma pequena ressalva. Ah, existem. Ressalva para o prefeito que no próximo exercício ele cumpra essa meta que ele não cumpriu bem agora, mas não chega a inviabilizar a aprovação das contas, não.
e manda o parecer prévio para a Câmara, entendeu? O próprio Tribunal de Contas pede no ofício que depois de aprovada, caso as contas sejam aprovadas ou rejeitadas, e que a Câmara encaminhe para o Tribunal de Contas uma cópia da resolução e das atas. Ao passo que, depois de muitos estudos, já eu tenho certeza disso, e já estudamos muito com os especialistas, o que tem que ser aprovado ou não aprovado aqui na Câmara e apresentado para julgamento das contas chama-se decreto legislativo. Esse é o processo legislativo correto para o julgamento das contas. Porque a resolução, ela é um processo legislativo, mas ele só tem efeitos internos. Só tem efeitos para dentro da Câmara. O decreto já é... O decreto legislativo, ele é aprovado só pela Câmara, não precisa de sanção de prefeito, mas ele tem efeitos externos. Então, se a Câmara julga contas do prefeito, contas do município, evidentemente que esses efeitos do julgamento têm que ser externos, ele tem que refletir para fora da Câmara. Dar publicidade. Para o tribunal, para a população como um todo, entendeu? Então, o correto, juridicamente, seria decreto legislativo. E a nossa lei orgânica atual, que está sendo modificada, prevê o quê? Resolução. Isso nosso antiga. A modificação muda para decreto. A que está em vigor ainda, né, que está sendo modificada. Prevê o quê? Resolução. Entendeu? O regimento interno prevê o quê? Resolução. E o Tribunal de Contas pede para a gente enviar o quê? Cópia da resolução. E, com todo o respeito, né, que merece o Tribunal de Contas, e quem elaborou a nossa lei orgânica atual, nosso entendimento é de que deveria ser decreto legislativo. Tanto que no anteprojeto da nova lei orgânica, já fizemos essa alteração com absoluta tranquilidade de que decreto legislativo é o procedimento correto. Entendeu? Tanto que no Congresso Nacional, quando julgam as contas do presidente da República, é aprovado ou reprovado um decreto legislativo, não resolução. Então, é por isso que, às vezes, costuma acontecer algumas discussões, divergências, mas isso aí faz parte do debate. Mas exatamente por isso é que nós estamos fazendo essa importantíssima revisão e atualização de todo o ordenamento jurídico aqui da casa. E é nessa aí que está a beleza da democracia. Nós estamos na nossa última pergunta, doutor, e uma questão que até apareceu na página social da Câmara sobre os trabalhos do procurador. No programa anterior que o senhor veio conversar com a gente, o senhor falou do seu trabalho, mas nós perguntamos, gostaríamos de saber se é um trabalho, se o trabalho do procurador é defender os vereadores ou atuar apenas como consultor? Bem, é uma outra dúvida que persiste na sociedade, né? Sempre nós temos esse questionamento. Olha, o senhor advoga para os vereadores agora? Não tem nada a ver. Não é bem assim. Nós temos uma lei de planos de cargos e carreira aqui da Câmara Municipal que prevê a figura do procurador jurídico, né? Que é um cargo de assessoria. E dentro das atribuições do procurador jurídico estão a de defender os interesses, os direitos da Câmara Municipal em juízo ou fora dele, entendeu? Assessorar juridicamente os vereadores e a mesa diretora. Agora, defender a Câmara Municipal em juízo ou fora dele. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tenha uma ação judicial proposta no fórum aqui de Nepomuceno contra a Câmara Municipal de Nepomuceno, né? Que vai ser citada através do seu presidente, da mesa diretora. Eu, na qualidade de procurador, tenho poderes para representar a Câmara em juízo, oferecer defesa, acompanhar processo até o final do julgamento. Agora,
Quanto aos vereadores, assessoria jurídica aos vereadores. Significa o quê? Assessorar os vereadores, as comissões permanentes da Câmara, mas com relação a matérias que estão em discussão aqui na casa. Projetos de lei, projeto de lei complementar, né, tudo que for proposto aqui para o plenário e os vereadores tiverem alguma dúvida jurídica, da constitucionalidade, legalidade daquele projeto que está em tramitação, eu estou aqui à disposição e é minha obrigação assessorar os vereadores nesse sentido. Que nenhum vereador é obrigado a entender de lei, de Constituição. A lei não exige isso. Para isso existe a assessoria. Agora, vou dar um exemplo que resolve essa questão. Se um dos vereadores for acionado judicialmente, algum cidadão, alguém propor uma ação judicial contra um dos vereadores dessa casa, esse vereador vai ser citado pela justiça, pelo juiz, que vai ter o direito de defesa, né, evidentemente, e que existe um processo correndo contra ele no fórum. Esse vereador ele vai ter que contratar um advogado para produzir, patrocinar a defesa dele no fórum, na justiça. Porque eu não tenho prerrogativa, competência e nem posso, não tenho poder para isso. Não existe isso. Não é da minha atribuição aqui na casa, entendeu? Então isso que o pessoal às vezes faz alguma confusão, mas você é advogado da Câmara, não é bem assim, eu sou assessor jurídico da Câmara, procurador da Câmara, do Poder Legislativo, não de um ou outro vereador. Então espero ter respondido, se foi essa a colocação, Sim. se tiver alguma dúvida. Perfeito, doutor. Doutor Emerson, nós agradecemos muito a sua presença, mais uma aula que nós acabamos de receber e nos colocamos o senhor à vontade para as suas considerações finais. Bom, não tem nada de aula, apenas um pouquinho da nossa experiência, né, de muitos anos como advogado e há muito tempo já também na área do direito público, mas espero ter contribuído de alguma forma para a sociedade de um modo geral, né? Espero que tenham entendido, porque é difícil colocação, a área jurídica é muito complexa, né? Então, para a gente passar isso para o povo, para entender de forma mais simples, às vezes fica difícil, mas eu procurei fazer isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma com essa entrevista. E mais uma vez agradecer pela oportunidade e me colocar sempre à disposição para quando tiver novas questões, né, para a gente poder passar isso para o povo de Nepomuceno. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença do Dr. Emerson. Venha, acompanhe as reuniões da Câmara Municipal de Nepomuceno, ou então pela TV Câmara.